todo, né? Então, a fé é que nos conduz, queridos, a entender o que Deus quer para nossas vidas, a entender quem é Ele, a saber o propósito de Deus para a vida da humanidade, para a nossa vida, para a vida de cada um de vocês, cada um de nós aqui. Amém? Então, abra sua Bíblia, em nome de Jesus aí, né? Em Colossenses, capítulo 2. Amém? Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Amém? Ok? Posso ler? Beleza. Colossenses capítulo 2 diz assim, ó. Presta bem atenção. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Presta bem atenção. Cuidado, que ninguém vos venha a arrendar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Amém? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Senhor, nos traz a compreensão da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a entender, a guardar o nosso coração, Deus, e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Há uma advertência de Paulo aqui à igreja de Colossenses. Se eu fosse perguntar para você, esse trecho aqui, quando Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha enredar, enrolar, falar abobrinha, né? Com argumentos, com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. O que vocês entendem sobre isso, com isso aqui? Sabe o que eu entendo com isso aqui? Por isso que eu gosto de ensinar. Porque pelo menos a gente uma fala, a gente troca as ideias, não todo mundo me escuta. Mas bem, provocar aí questionamentos. Amém? Então, quando Paulo está advertindo isso aqui para Colossenses, ele está sendo bem claro. Cuidado! Se liguem nos falsos mestres dentro da igreja que estão ensinando coisas que não são coerentes com o que as Escrituras falam. Mas como é que nós vamos saber o que é coerente e o que não é coerente com as Escrituras? Como? Vindo só para culto? Hein, gente? Vindo só para culto? Aleluia, glória a Deus, tudo é bom, claro. Isso aqui é massa, né? Comunhão faz parte. Imagina um cristão como está por aí. Tem cristão que diz que não precisa ir para a igreja mais não, para ser cristão não. É cristão em casa. Não existe isso. Biblicamente isso não procede. Ok? O cristão tem que estar na comunhão da igreja sim. Tem que estar no corpo. Entendeu? Tendo conflito. Recebendo abraço, resolvendo, aprendendo. Tem que estar aqui. No culto. A gente aprende, trabalha a semana toda tal. E chegar no domingo, chegar aqui no sábado e cultuar junto com os irmãos. É importante isso. Agora, queridos, o cristão, para ter discernimento e saber, né, o que Paulo aqui está advertendo, o que tem que se fazer? Ir para onde? Aprender o quê? Ler o quê? Hein? Não. Você pode até me dizer assim, tem que ter fé. Tem que ter fé, mas uma fé racional. Uma fé que você raciocina. Uma fé que cria em você convicções. Uma fé que cria em você base para crer. Porque fé com fé não é fé. É fideísmo. Aí você fala, fideísmo, que danado de palavra é essa? Né? Fé e fideísmo. É isso que nós vamos tratar um pouquinho hoje aqui. Já vai aprender essa palavra.
fideísmo, né? Então, para se entender o que é filosofia vã, para se entender o que é rudimento de tradições, para se entender o que é conta da carochinha em relação a Deus, queridos, a única fonte de conhecimento em relação a Deus são as Escrituras, ok? Aleluia. É por isso que eu me atenho, a igreja aqui, nós somos sim de confessamos uma teologia reformada, ok? Quem não sabe disso, venha para o discipulado que vocês vão saber o que é. Que aqui a gente ensina aqui para a igreja. O que é uma teologia reformada? Somos cristãos, cristocêntricos, mas independente, em relação à teologia, somos de uma formação de teologia reformada, aonde estamos nos 5 pontos, né, da reforma protestante, que são o quê? Aprende só a fé, só a graça, só as Escrituras, só Jesus Cristo e a Deus só a glória. Independente se é reformada ou não, esses 5 pontos que o cristão deve ter no seu coração, deve ter na sua mente. Só Jesus Cristo é suficiente. É só através da fé que o homem é salvo. Só através da graça de Deus que se alcança a salvação. Só Jesus Cristo basta. Só as Escrituras têm toda a autoridade e poder. E só a Deus a glória. Então a fé, ela nos leva a ter essa convicção. A fé nunca pode ser fé por fé, querido. Eu tenho fé. Se arrepia, né? Chora, se emociona e tal. Tem gente que tem mesmo uma experiência com Deus aí e tal, né? Mas, no entanto, não tem entendimento. Porque as emoções, elas estão mais fluentes, elas estão mais evidentes do que o conhecimento bíblico. E não é isso que sustenta cristão nenhum. Aliás, nem aluno nenhum. Eu, na minha época de estudante, eu acreditava piamente. Ia ter prova, principalmente de matemática. Matemática. Pegava o livro de matemática, botava debaixo do colchão, do travesseiro, e ia dormir. Para no outro dia, tá tudo isso na minha cabeça. Aleluia. Aí no final, mãe, 0. Vai estudar. Vá estudar. Eu tenho fé que eu vou passar. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Meus queridos, tem um caminho para isso. Tem um trajeto para isso. Não é simplesmente que eu tenho fé e você não corre esse trajeto. Não anda nesse trajeto. Tem um trajeto. Não é fé por fé. Tem que buscar. Tem que ler, tem que entender, tem que estudar, tem que examinar, para quando vierem perguntar a razão da vossa fé, você responder. Sabe por quê? Porque você leu, porque você foi revelado através da palavra de Deus, a sua leitura, seus devocionais, sua examinação, seus estudos. Aí você vai responder claramente, com argumentos, com questionamentos, com contra-argumentos. Entenda só uma coisa, não sai daqui, querido, achando que a fé elimina a emoção. Não é isso. Mas o grande problema é que muitas igrejas estão vivendo mais emotivamente do que de forma realmente convicta da sua fé. Aonde vem qualquer, como diz aqui Paulo, qualquer evento de doutrina, qualquer argumentação. Esse menino, quando estiver na faculdade, é crente, né? Esse daqui não, em nome de Jesus. Vai chegar na faculdade, vai lá professor de filosofia, a galera lá, meu amigo, vai engolir você com argumento. É muito ateu, gnóstico e tudo. Tem muito argumento. Tá cheia. Aí você chegar lá com uma argumentação de tipo, eu sou crente. Tu é crente? Mas me diz aí. E me diz aí a questão bíblica aí, Jesus, tal, a história, e pá. Não sabe nada.
Quando eu falo aqui para a igreja, aqui a gente estudando sobre a igreja, né? A história da igreja, como a Bíblia chegou até nós, muito interessante. Teve uma história. E o povo cristão, muito mesmo, querido, não conhece a própria história. Como foi que a igreja surgiu? Como foi a história da igreja? Queridos, é bom conhecer. É bom pelo menos ler um pouco. Então, Paulo dá essa orientação à igreja de Corinto, de Colossenses, queridos. Cuidado para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição de homens, conforme o movimento do mundo, e não segundo Jesus Cristo. Amém? Então, muitas vezes nós temos uma fé, querido, mas é uma fé desobediente. É uma fé egoísta. Já parou para pensar nisso? Fé desobediente, fé egoísta. As pessoas têm fé, mas não obedecem a Deus. As pessoas têm fé, mas a fé, ela só é para ela um elemento para colocar Deus na parede, para Deus abençoar ela. Mas ela não quer dar um passo de sacrifício. Ela não quer percorrer o caminho da fé. Quem vai chegar lá? Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres morreram por isso. Homens e mulheres sofreram por isso. Eles percorreram o caminho da fé. Não só foi por uma mera experiência que eles fizeram isso, não. Eles tinham convicção. Eles tinham base para crer. Eles tinham base para morrer comido por leões. Eles tinham base para crer que ia para servir de fogueira para Herodes lá, iluminar as cidades, as ruas de Roma. Eles tinham convicções. Eles tinham base para crer. Como é que você crê numa pessoa que você nem vê? Você sabe se isso foi verdade? Eu tenho base para crer. Eu tenho fé, eu não tenho fidelismo. O fidelismo nada mais é de que a fé que elimina, ela não se apoia na razão. Não precisa de razão para se crer em Cristo. É só senti-lo. Não precisa estudar, não precisa ler, não precisa examinar, não precisa. Aí Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder que há nelas. Tudo bem. Quer continuar como está? Tudo bem. Mas quanto mais você se aprofunda nas Escrituras, mais você cresce. Quanto menos, vai ficar raso. Quer ficar só por aí? Tudo bem, não tem problema. Mas vai perder muito mais do que Deus tem para oferecer quando nós nos debruçamos na sua palavra. A palavra fideísmo, ela vem de fide, é fé no latim. E o ismo é uma doutrina, conjunto de ideias, segmento, tipo cristianismo. Seguimos Jesus. Seguimos o cristianismo. Cristianismo. Ismo. Seguimos Jesus. É uma ideia de segmento, de conjunto de ideias, ok? É uma doutrina. Então o fideísmo é uma doutrina que ele afasta qualquer hipótese de razão na fé. E a fé é racional sim, querido. É racional e isso não elimina, isso não afasta as emoções também. Podemos chorar, marchar, pular, cortar laço, seja lá o que for, onde cada igreja tem sua forma. Mas, queridos, se só ficar nisso e não ter conhecimento bíblico, não for para a Bíblia, saiba de uma coisa, queridos, facilmente pode ser tragado e, pior ainda, afastar as pessoas de Cristo. Porque parece que o crente tem um mal. O crente tem um mal. Sabe qual é? Santarrão. Não estou dizendo aqui que tem que ser. Santarrão é diferente de ser santo. Ok? Regenerado. Mas parece que quando a pessoa conhece Jesus Cristo, se converte, parece que ela fica melhor e por cima dos outros. Tem pessoas que daqui a pouco está até andando em cima de uma nuvem, que não pode tocar nem na terra para não se contaminar. E a gente vê Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, grande, poderoso em suas obras, andando com pessoas na rua.
sentando com pessoas simples. Pescadores, lavradores, cobradores de impostos. Quem vinha a ele abraçava. Mas também quem vinha a ele não ficava do jeito que estava. Porque quando conversava com aquele homem, eu só imagino como seria uma pessoa chegar para Jesus. Eu fico imaginando, eu que não o vejo, eu amo. Eu só consigo imaginar, como diz a música, o rosto dele, a imagem dele. Como é que eu amo uma pessoa e estou disposto a até dar minha vida por isso? Uma pessoa que eu não vejo, eu só consigo imaginar. A fé, querido, ela me dá base para que eu creia que um dia eu verei a Jesus. Você não vê Deus, então como é que você acredita em uma pessoa que você não vê? Eu tenho base para isso. Eu tenho base para crer. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E a história da igreja, a história humana, não nega isso. Fora da Bíblia, há outros escritos, manuscritos, que pessoas que nem foram cristãos, mas escreveram no século I, século II, sobre um homem chamado Jesus, o Jesus histórico. Jesus, o Nazareno. Jesus, o Cristo. Tanto é que esse nome Jesus, derivado de José, Jessé, era tão comum ali na Palestina, que quando esses escritores, Flávio José, Plínio, escreviam sobre esse Jesus, eles destacavam Jesus, o Cristo, o dito Cristo, Jesus, o Nazareno. Esse era destacado. Até a própria história nos dá subsídios para crer que a palavra de Deus, ela é sim verdade. Eu não vejo Deus, realmente não vejo Deus, mas eu posso sentir. Eu vejo Deus quando eu leio a Bíblia. Ele se revela para mim. E me dá base para eu crer. Me dá base para eu crer. Para que eu creia que um dia, esse Jesus, que eu não vi, mas acredito nele porque está escrito, ele vai voltar. Ele voltará e eu vou vê-lo face a face. Aleluia. Glória. A fé, querido, baseada na crendice, não é fé, é crendice. Amém? Entenderam aí essa palavra aí? A fé é baseada na crendice, não é fé, querido, é crendice. Esse negócio de eu acho que é assim, aí tem até o evangelho do eu acho, né? O achismo. Crendice, a fé, ela não é baseada em crendice. Ela não é baseada em crença popular. Ela não é baseada em rito. Ela não é baseada em tradição. A fé, ela é algo que você pode sim materializar ela. A fé tem uma lógica. A fé tem uma razão. A fé, ela é sim real. Não é algo que nós vamos, pelas nossas experiências, conhecer Jesus. Experiências. Por isso Deus deixou algo escrito, querido. Ele deixou algo escrito para você ler. Ele deixou algo escrito para nós lermos. E toda a revelação de Deus está aqui na sua palavra. Há elementos históricos que comprovam a existência de Deus. Há livros, arqueologia, a fé e razão. Há elementos históricos que comprovam que existe um Deus que você não vê, que o mundo não vê e ainda fica tirando onda, questionando. A fé, ela é sim racional.
Eu sempre escutei no meio, quando eu me converti, eu visitei, eu ia para muita igreja. E isso foi muito bom para mim, porque eu tive uma experiência muito ampla de igreja, né? Pentecostal, tradicionais, foi massa. Hoje eu entendo, respeito, né? Aprendi muito a minha experiência dentro das igrejas, né? Mas no final de semana eu estava aqui, era sexta-feira, toda a minha base cristã foi aqui com o pastor André, né? Galera que eu tenho saudade dele, né? Aquilo ali era aqui, a gente se reunia aqui, ó. Não tinha nem, às vezes não tinha nem um tempo aqui. Aí a gente se reunia lá na frente da escola, em frente ao posto de saúde. Depois que foi construído isso aqui, quando construiu a gente se reunia aqui, ó, uma rodinha. E o galego ensinava a Bíblia pra gente. Isso me ajudou tanto. Me ajudou tanto quando eu chegava em certos, né, lugares e blá 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 blá, bi. Aí eu, Rapaz, não faz isso pra mim não. Aliás, não é isso que eu vejo aqui na Bíblia não. Irmão, é isso aí, irmão. Eu não, velho, é bem assim não. Me emociono, eu choro, né? Eu me arrepio. Tem situações, querido, que o ambiente vai ser favorável a isso. Mas a minha razão, ela não é tragada pelas minhas emoções. A fé tem uma trajetória. Aí tem aquele texto que diz em Salmos 81:10. 81 diz: abra tua boca que eu te encherei. Né? Quem já ouviu isso? Abre tua boca, irmão, que Deus enche. Vai lá e prega. O cara vai pregar. Pode pegar um monte de palminha, viu? Cuidado. Mas também Deus usa pessoas que têm um coração, uma fé genuína, só não tem ainda o conhecimento. Mas tem alguns que não. Eles não gostam nem de ler Bíblia. Ele só lê aquilo que interessa para ele, vai pregar e fala e não sei o que, e aquele movimento todo. Aí quando você vai ver a história do cara, não tem Bíblia. Abra tua boca, tá encherei. Querido, você só vai falar de Deus se você souber algo de Deus. E aonde você tem a fonte é nas Escrituras. Aí você vai falar com poder. Você vai falar com autoridade. Porque você domina, como diz Paulo a Timóteo. Saiba manejar essa palavra. Como obreiro que não se envergonha. Que quando é questionado, quando é cogitado algo, ele sabe responder. Cara, tu sabe muito de Bíblia, velho, sei. Agora também tem muita gente que sabe de Bíblia, mas não tem fé. Queridos, por isso que tem um caminho, tem uma trajetória. Tem que andar junto. Andar junto. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, fala sobre o culto racional, renovação de mente. Muitas das nossas crenças não tiveram métodos criteriosos. Simplesmente recebemos sem nem ao menos pensar, ponderar, examinar as Escrituras. Papai falou que é assim. Eu já vi de uma tradição de família que é isso aí. Mas, cara, a Bíblia diz, não, meu irmão, é tradição. Aí Jesus fala lá para os fariseus, as vossas tradições excedem a palavra, excedem a lei. Não. A Bíblia fala claramente, lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. A fé, ela tem uma lógica, ela tem uma razão. Ela tem que ser baseada nas Escrituras, lida, estudada e examinada. Não é o que passaram pra gente que eu acho. Então, minha família, não, porque eu aprendi assim. Não. Uma vez que você é um cristão, que nós somos cristãos, queridos, Deus deixou a Bíblia para você até então me questionar. Porque nem eu, o que eu falo aqui, é palavra de Deus? Sim, é palavra de Deus. Mas, no entanto, eu tenho que ser medido pela palavra dele. Porque eu poderia muito bem aqui manipular vocês, ou alguns de vocês, com palavras vãs, só estudar aqui. Eu sempre vou falar para mim no seminário. Queridos, saibam de uma coisa, vocês vão para o ministério e tal, saibam que a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. A mãe de todas as heresias. Como assim, professor? Sim,
Pega a Bíblia e isola um texto, tu faz uma igreja. Pega a Bíblia, tu isola um texto, tu tira o dinheiro de quem tu quiser. Pega a Bíblia, tu isola um texto e tu manipula a mente de quem tu quiser. Porque essa palavra tem um poder que atrai as pessoas, os desesperados, que atrai os desanimados, que atrai os depressivos, que atrai os aflitos, que atrai as pessoas frágeis nos seus relacionamentos quebrados. Infelizmente tem uns mau caráter que usam a palavra de Deus para manipular essas pessoas e não ensinam a elas a verdadeira fé. Infelizmente isso está crescendo cada vez mais. Mas sabe por que o povo cai nessa armadilha? Por quê? Porque não examinam as Escrituras, não conhecem o poder que há nelas. Fé não anula, querido, as emoções. Isso não anula as experiências. Mas a experiência é a porta para uma explicação baseada na razão, amém? A sua experiência com Deus é uma porta para que depois você seja explicado essa experiência sua. Claro, tem pessoas que têm que ter essa experiência com Deus. Baby Consuelo mesmo falava que ela teve um sonho lá, que viu Deus falou com ela e tal. Experiência massa, ela foi procurar essa experiência. Eu tive um sonho com Deus, opa, tá? Eu tive essa visão com Deus, eu tive uma visão bom. Agora, queridos, se você vai viver sua fé só baseada na sua experiência e fazer da sua experiência uma regra geral, aí, meu amigo, como pode? É sua experiência, é sua experiência particular, amém? Mas a experiência com Deus, a experiência espiritual, ela te leva, é a porta para você ser conduzido a ler as Escrituras e ter uma fé lógica, uma fé que vai te dar base para que você realmente, a experiência que eu tive, ela está aqui, baseada na palavra de Deus. Entende? Olha, eu não sei vocês, mas tudo que eu estou falando aqui, eu estou entendendo. Alguma dúvida, depois tire comigo, ok? Beleza? Então, queridos, eu vi um vídeo mesmo. Caramba, eu queria pegar 2 horas. Eu vi um vídeo interessante lá na Venezuela. Tá rolando aí na internet aí. Numa escola, ok? Nossos filhos estudando escolinha, né? Ensinando a casamento homoafetivo com crianças. Mulher com mulher, homem com homem. Quando eu vi esse vídeo, querido, isso me dá indignação. Eu fico indignado. Eu fico logo pensando assim, Senhor, manda fogo. Falei, João, isso é minha emoção, amém? Porque a minha vontade, indignação é essa. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, querido, aí eu vejo lá Jesus, ame seu inimigo e olhe por aquele que te persegue. Fideísmo ou fé? O que é que eu tenho? Eu professo fideísmo ou fé, Deus? Eu vou deixar as minhas emoções aflorarem? Ou realmente obedecer a tua palavra conscientemente? Amém? Obedecer a tua palavra conscientemente. Eu tenho que amar essa pessoa. Eu tenho que orar por ela. Porque da mesma forma que Deus me alcançou, por que não vai alcançar essas pessoas? Por que não vai mudar o quadro? Vai. Aí há um conflito da experiência, da emoção com a razão. Ame seu inimigo. Quando bater na tua face, dá outra. Meu querido, é só tendo base para crer, para aceitar um negócio desse. Eu não vou revidar porque a palavra de Deus diz que eu devo ter esse comportamento. Porque eu sei, porque a palavra de Deus diz que o resultado é bom. Que o resultado é bom. Que essa pessoa que me ofendeu, ela vai ver em mim Jesus. A partir do momento que ela vem com ofensa, eu venho com amor.
Você pode estar ouvindo isso aqui, para mim também é duro, querido. Não tem isso aí. Eu sou muito reativo. E não é fácil para mim, para a personalidade que eu tenho. Como Deus está trabalhando em mim? Como Deus está trabalhando na minha personalidade? E quando eu me deparo com a palavra de Deus e Jesus, é essa fé que eu tenho que ter? É essa fé que eu tenho que andar? É essa fé que eu tenho que fazer a trajetória? Então, Jesus, eu estou disposto a ter essa fé. E não um fideísmo. E não uma fé egoísta. E não uma fé de barganha. E não uma fé de crença que não é crença, é crença. É uma fé que me diz, vem e segue-me. Como a missionária Bárbara Byrne, quando foram perguntar para ela, doutora Bárbara Byrne, como foi sua experiência com Deus? Porque o cara já estava perguntando a experiência dela com Deus. Ela simplesmente olhou para aquele cara e fez assim, eu simplesmente um dia, eu abri a Bíblia e fui no texto de Mateus. Eu não abri assim, ela foi para responder a pergunta dele. Eu fui no texto de Mateus capítulo 28 e lá diz como, aproximando-se Jesus dos seus discípulos, disse-lhes, ide, não, toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e vos ensine tudo aquilo que eu tenho vos ensinado, vos ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Pronto, eu fui. Não precisou uma voz do céu, um estrondo, raio, tempestade, um anjo descer, não. Simplesmente olhou para a Bíblia, entendeu e foi. Mas parece que isso é seco demais para muitos aí. Não, irmão, tem que ter o fogo, tem que ter a experiência. Tá. Tudo bem. Não estou aniquilando isso não. Agora, querido, na hora de obedecer, ame seu inimigo. Ame. Ore por aqueles que te perseguem. Ore. Vem e siga-me. Siga. Porque senão, nada mais é fideísmo e não fé. Porque a fé exige de mim e de você obediência. Sem obediência é impossível agradar a Deus. É assim que está escrito? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obediência é impossível agradar a Deus. Porque fé todo mundo tem. Mas fé obediente são poucos os que têm. São poucos os que buscam. E nem sabem que estão sendo fideístas. E não homens e mulheres de fé obediente. A fé é obediência. Por que então creio em Deus? Por que então eu sou cristão? Por que acredito na Bíblia? Sabe por quê? Porque eu tenho base para crer. Eu tenho base para crer. Não é só crer por crer, mas eu tenho base. O que é fé? Está lá em Hebreus capítulo 11. A galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, como eu falei aqui no início. Eles fizeram a trajetória. Eles experimentaram a fé obediente, racional, o culto racional, o seguir racional. Foi uma decisão tomada. Não foi nada de me arrepiei. Eu ouvi um psiu. Não ouvi um chamado. Ouvi um psiu. Chamado não. Porque chamado para Jesus é: eis que vos envio ao meio de lobos e não de cordeirinhos. O mundo está aí para tragar todo aquele que quer realmente ser cristão de verdade. E está crescendo cada vez mais a perseguição ideológica.
Você está disposto, nós estamos dispostos como igreja a sofrer perseguição? A sofrer humilhação? Você está disposto? Qual é a fé que você professa? Qual é a fé que nós professamos? Porque a fé desses homens e mulheres, meu Deus, capítulo 11, foram cortados ao meio, foram mortos a fio da espada, foram jogados por leões. Vê aí, Hebreus capítulo 11, todinho. Mas também, pela fé, eles tiveram vitórias, ganharam as guerras. Pela fé, as mulheres estéreis teve filhos. Aleluia. Pela fé, Deus fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Pela fé, Moisés e o povo atravessou o Mar Vermelho. Eu creio que Jonas foi engolido por um grande peixe e passou 3 dias no ventre dela e depois cuspido. Porque se a Bíblia dissesse para mim que Jonas engoliu um grande peixe, Deus acreditava também. Porque a Bíblia me dá base para crer. Ela me dá base para Deus estar aqui agora, falando, pregando o Evangelho, pastoreando essa igreja. Não é porque eu escutei um psiu. Eu tomei uma decisão de seguir Jesus. Eu entendi o que é fé obediente. Mas eu tive que passar uma trajetória para entender isso. Eu tive que buscar. Eu tive que ser ensinado. Tiveram que puxar minha orelha. Até hoje puxa. Até hoje puxa. Né? Eu tive que ser orientado, pastoreado. Até hoje sou pastoreado. Mas hoje eu tenho convicção plena que esse mundo vai passar. E que Jesus vai voltar. E que há eternidade para nós aí. Amém? Amém. É isso. A fé genuína é a fé que deixa tudo, que se nega, que se esvazia, que se rende, que se entrega, que se morre, que nos move para a eternidade. Onde a nossa única motivação, nosso único objetivo, nosso único propósito é glorificar a Deus. É uma fé que não se confunde, como diz Filipenses capítulo 1:6. Não se confunde, como diz Romanos capítulo 8, versículos 17 e 39. Por quê? Porque cremos. Temos um alicerce, temos uma base para crer. Deus deixou a sua palavra gravada no coração de cada um de nós. Deus deixou a sua palavra até pregada, observando a sua criação. Romanos capítulo 1 fala isso. Deus deixou a sua palavra, e ele diz que é inspirada por Deus para exortar, repreender, ensinar. Como diz o livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Deus deixou essa palavra para nos corrigir. A fé não é intuitiva. A fé não é uma intuição. Para seguir Jesus, deve-se pensar direitinho nas implicações desse caminho. Aí Jesus fala isso em Lucas capítulo 4, 28. Que ele diz, quando o rei vai para uma guerra, ele senta com seus ministros. Calcula o prejuízo para depois ir. Porque lá está 10 mil. E ele só tem um exército de 1000. Ele senta com o ministro, a gente vai ganhar para 10 mil, vamos sentar e vamos ver estratégias. Tem pessoas que vão para Jesus só por emoção. Aí por isso que vem a parábola do semeador. E saiu o semeador a semear. Jogou a sementinha na areia, e o passarinho comeu. Jogou a sementinha lá nos arbustos, lá o sol lá secou. Aí, por isso que Jesus fala da parábola do semeador. Porque receberam a palavra de Deus com alegria, né? Com entusiasmo, mas não se aprofundaram. E se aprofundar é na palavra. Se aprofundar não é só cristão indo para culto e achando massa culto, achando massa parada e não ter Bíblia. Não é. Sabe, queridos? Finaliza aqui dizendo que após Pedro questionar Jesus, que estava deixando tudo para segui-lo, ele continua seguindo Jesus, mesmo depois das respostas de Jesus para ele.
Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixei casa, deixei meu trabalho, que vinha meu sustento, deixei tudo. E Jesus diz: vocês vão ganhar muito mais. Aonde? Aqui? Não. No reino de Deus. Isso é o suficiente. Porque por mais que você junte, por mais que você trabalhe, por mais que você queira, por mais que você sonhe, você não sabe do dia de amanhã. Te prepara para a eternidade, querido. Te prepara para a vida eterna. Amém? Segue o teu trabalho, te preparando para a vida eterna. Segue na tua faculdade, te preparando para a vida eterna. Segue no teu negócio, te preparando para a vida eterna. Segue te preparando para a vida eterna. Porque Deus diz: a maior recompensa. Aleluia. A maior recompensa. Por isso que Deus se agrada da fé obediente. Saia daqui sabendo disso. A fé é obediente. A fé não é intuitiva, não é emocional. A fé, ela tem uma razão. Ela tem um propósito. A fé, ela nos conduz a Cristo de forma lógica, coerente, ética, moral. Ela nos conduz. Você pode cantar comigo uma canção? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam. Há um caminho, querido, da fé. E as aflições? Minhas provações não são Maiores que o meu Deus. Se você crê, E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim que? não se abrir o mar, Como é que é? Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Coisas minhas vou viver, Aí sim, o sobrenatural. E vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória. Que música inspirada, né? Essa música bíblica, meu amigo. Paulo diz: é viver de fé em fé. Porque o justo viverá Pela fé. pela fé, querido. E é a fé obediente. Amém? Amém? Glória a Deus. Você tem fé ou fideísmo? É. Ah, tá certo. Aprendeu que é fideísmo, né? Dá certo. Venha para o discipulado na quarta-feira.